Eu quero convidar você que possa acompanhar a leitura do texto bíblico que servirá para a nossa reflexão. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 15, a partir do verso de número 21, de 21 até o versículo de número 28. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, do verso 21 ao verso de número 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém. De uma forma muito particular, eu peço permissão aos meus irmãos para me dirigir à SAF da nossa igreja. Isso não significa que as aplicações não se farão relevantes para todos nós, mas peço a compreensão, uma vez que hoje estamos agradecendo a Deus pelo aniversário da Sociedade Auxiliadora Feminina de nossa igreja. A SAF, ela é conhecida e reconhecida por muitas de suas atividades. Por exemplo, na área de integração, de sociabilidade, nós sempre recorremos à SAF para pedir a sua ajuda, para pedir o seu suporte na hora de preparar o lanche, na hora de recepcionar, na hora de acolher, na hora de integrar. A SAF tem um papel relevante de destaque na vida de toda igreja presbiteriana no contexto da sociabilidade. Porém, o trabalho da SAF não se restringe à sociabilidade. A SAF tem um papel importante no exercício da misericórdia, do atendimento dos necessitados, daqueles que estão muitas vezes carecendo de auxílio. A SAF se coloca à disposição, a SAF se aproxima, a SAF se doa, a SAF se entrega para, com os recursos que lhes são possíveis, suprir aos necessitados. Quem já passou por um seminário, quem já foi seminarista, sabe como a SAF se faz presente no seminário. Como a SAF traz da parte de Deus refrigério para a vida de muitos seminaristas. É verdade que alguns, dada a sua condição social, não necessita do exercício da misericórdia da SAF. Mas é verdade também que há outros ali que necessitam, há outros que aguardam, há outros que esperam. E quantas vezes a SAF chega para trazer a doação de um livro que está sendo tão esperado para uma prova, para um exercício, para um trabalho, e o seminarista não tem condição de comprar o livro, os exemplares da biblioteca já se esgotaram, e a SAF chega ali e traz de uma forma tão benéfica o auxílio e a ajuda. Estou falando de livro, mas poderia falar de passagem para o transporte, poderia falar de uma camisa, poderia falar de um remédio, poderia falar de tantas outras coisas, e certamente em tantas outras áreas. Estou falando da questão do seminário, porque já fui seminarista e vi a realidade de perto, e constatei ali, em loco, o trabalho de misericórdia, de assistência da SAF. Porém, o trabalho da SAF também não se restringe ao exercício da misericórdia. Vai muito além. E eu quero destacar, então, o trabalho espiritual que a SAF realiza. E certamente este de maior destaque.
A SAF, como sempre, interessada em apoiar os trabalhos da igreja, não só orando pela igreja, orando com a igreja, sempre presente nas mais diversas atividades que a igreja desenvolve, apoiando, trazendo ali a sua contribuição, intercedendo, orando pelo pastor, orando pelos presbíteros, orando pelos diáconos, orando pelos jovens, orando pelos adolescentes, orando pelas crianças. Sim, é um trabalho de dedicação, é um trabalho valoroso, é um trabalho primoroso. E por que não falar a respeito da evangelização, da pregação do evangelho, do anúncio das boas novas? É um trabalho que muitas vezes passa despercebido, mas quando temos a oportunidade de examinar os relatórios, percebemos quão intenso foi o trabalho de evangelização, de proclamação e de anúncio que as nossas irmãs realizaram. E certamente haverão de continuar realizando para a glória de Deus. E é justamente hoje, quando nós estamos comemorando aqui o aniversário da SAF, que eu gostaria de destacar esta faceta que é a pregação do Evangelho, que é o anúncio das boas novas, que é a comunicação do amor de Deus por parte das irmãs. Não estou aqui para fazer uma homenagem, não estou aqui em espécie alguma com este objetivo, porém antes, com o desejo de desafiá-las ainda mais no anúncio das boas novas, da pregação do Evangelho, da comunicação da graça salvadora do nosso Deus. E o texto escolhido traz, sim, elementos muito importantes que vão nos motivar para a pregação do Evangelho. E eu gostaria então que as nossas irmãs que são da SAF, que as nossas irmãs que estão aqui, que os nossos irmãos que se fazem presentes também sejam motivados pelos elementos que estão no texto, que nos incentivam à pregação do Evangelho. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que o Evangelho, ele não faz acepção de pessoa, não faz. O texto diz: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava. O contexto imediatamente anterior nos mostra uma disputa entre Jesus e a liderança do judaísmo. Jesus estava sendo acusado de ser impuro, porque os seus discípulos comiam sem antes cumprir o cerimonial de lavar as mãos. E então Jesus estava sendo acusado, por intermédio dos seus discípulos, ou através dos seus discípulos, de ser uma pessoa impura. E em meio a este embate com a liderança do judaísmo, ele resolve retirar-se dali, até porque necessitava de descansar, não só por conta da sua atividade física intensa, mas por conta também do seu desgaste emocional, porque os embates causavam nele um desgaste emocional. Sim, ele era perfeitamente, é perfeitamente homem, ele não perdeu a sua humanidade. Então, desejoso também de descansar, ele se retira dali e vai para o lado norte da região da Galileia, uma região caracterizada pela presença dos gentios. Segundo William Hendricks, ele faz então a façanha, Jesus, de sair dos limites de Israel e de adentrar a uma região estrangeira, o que era um absurdo para o judaísmo, para a liderança dos judeus. Como ele acabara de ser acusado de ser um imundo, de ser um profano, de descumprir as regras cerimoniais, e ao invés de seguir para Jerusalém, que era tida então como a capital onde a pureza emanava, ele buscava refúgio na região norte do país, uma região marcada pela presença dos gentios. Como é que ele fazia isso? Será que ele queria afrontar a liderança do judaísmo? Será que ele resolveu então seguir para o norte para espizinhar a liderança do judaísmo? Certamente que não, meus amados irmãos. Jesus não ia se preocupar com algo tão pequeno, com algo tão mesquinho como fazer uma provocação. Ao deslocar-se ainda mais para o norte da Galileia, o que ele quer mostrar para os seus discípulos, o que ele quer mostrar para a liderança do judaísmo, é o poder da graça em acolher indistintamente, sem acepção,
as pessoas. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho, porque o Evangelho cria pontes. Nós, devido à nossa natureza, gostamos de criar muros, de criar barreiras, de criar entraves, de criar embaraços. O Evangelho não. O Evangelho retira as barreiras, o Evangelho retira os entraves, o Evangelho retira os embaraços. E é por isso que Jesus seguiu para a região norte do país, para mostrar o poder da graça, para mostrar o poder do Evangelho, para mostrar que o Evangelho, ele não faz acepção de pessoas. Nós fazemos, e é vergonhoso. E eu vou citar alguns casos aqui, casos que estão presentes na nossa sociedade. Muitas vezes afirmamos, é negro, ou afirmamos, é nordestino, é paraíba, ou afirmamos, só podia ser loura, ou então afirmamos, tinha que ser mulher. São questões que estão presentes na vida da população, e esta discriminação, essa segregação está presente na vida da nossa sociedade. É comum, quando queremos ofender, afirmarmos, isso é paraguaio, ou é chinês. E agora tem uma outra forma no norte do país, é venezuelano. Ah, meus amados irmãos, são tantas formas de separar, de segregar, de ofender. Uma pessoa pode ser morta por estar vestindo a camisa de um time e encontrar-se com a torcida adversária. E a torcida, de uma forma inclemente, começa a espancar a pessoa porque ela está portando a camisa do time adversário. E o faz com requintes de crueldade, sem nenhuma misericórdia. Ah, o preconceito está presente, a segregação está presente. Queremos dizer, é político, é policial, é pastor. Todas essas questões estão presentes na nossa sociedade. E muitas vezes nós estamos participando do trabalho de segregação, de exclusão, até inconscientemente. O Evangelho alcança indistintamente a todos e avança. E é por isso que nós devemos pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não conhece as barreiras que nós suscitamos, que nós levantamos. Os judeus afirmavam com toda clareza e nitidez o seguinte: o gentio só tem uma finalidade, ser combustível para o inferno. Era assim que os judeus pensavam, era assim que os judeus se manifestavam. Os gentios não merecem misericórdia, sobre eles somente a ira de Deus. E Jesus agora então sai do contexto judaico, se aprofunda num contexto gentílico, vai para uma região que é completamente proscrita e odiada pelos judeus, até porque Jezabel, ela tem a sua origem, o seu nascimento naquela região. Os judeus ainda guardavam aqui os ressentimentos daquela mulher que tanto mal fez à nação ao longo de tantos séculos atrás, mas aquilo ainda estava latente na lembrança, no imaginário, no meio da sociedade, e o Senhor Jesus então resolve adentrar aquela região. E aqui ele rompe, então, o preconceito com a origem, com a etnia, com o aspecto geográfico. Sim, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E agora, então, Mateus vai nos mostrar que algo ainda mais grave acontece dentro do contexto do capítulo de número 15, porque além de adentrar a um limite geográfico proibido, agora ele é interpelado, diz o texto, por uma mulher, que dentro do contexto também da época era ontologicamente inferior e soteriologicamente também inferior ao homem. Esse era o contexto, era o pensamento vigente ali. E o texto deixa bem claro, uma mulher cananeia. Então, tudo que não poderia acontecer dentro deste aspecto estava acontecendo ali. Jesus Cristo numa região extremamente impopular para com os judeus e agora se deparando com uma mulher cananeia.
O Evangelho é assim, meus amados irmãos. Ele vai rompendo as barreiras, ultrapassando as fronteiras e mostrando misericórdia e mostrando graça. Porque se o Evangelho não ultrapassasse fronteiras e não vencesse barreiras, nós não estaríamos aqui hoje à noite. Porque segundo o conceito vigente dos judeus, nós não seríamos dignos de termos o anúncio do Evangelho glorioso da graça de Deus. Nós também estaríamos inseridos naquele quadro de marginalizados e de indigno do alcance da salvação. Louvado seja o Senhor, porque o Evangelho da graça, ele ultrapassa todas as fronteiras, ele não faz acepção, ele salva, resgata o mais vil pecador, seja qual for a sua situação, seja qual for a sua condição, não importa absolutamente nenhum elemento externo, o Evangelho, ele é superior a tudo isso. Por isso, minhas amadas irmãs, sejam corajosas e destemidas na pregação do Evangelho da graça de Deus, do Evangelho que alcança, do Evangelho que abraça, do Evangelho que inclui, do Evangelho que mostra misericórdia, do Evangelho que reflete o amor de Deus por nós. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho, porque o Evangelho não faz acepção. Mas há um outro elemento no texto que certamente nos motiva na pregação do Evangelho e desafia a nossa SAF na continuidade da sua missão de verdadeira auxiliadora, as nossas irmãs de verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé e vitoriosas por Cristo Jesus. É que o Evangelho opera transformação. O Evangelho que não faz acepção, ele gera transformação. A grande questão é, onde a mulher cananeia, cujo nome não nos é revelado, ouviu acerca de Jesus? Não sabemos. Quem comunicou a ela as boas novas? Nós não sabemos. O que nós estamos vendo à luz do texto é o relato sobre uma mulher que foi impactada pelo Evangelho da graça. Nós podemos tirar algumas conclusões a partir do relato do próprio Mateus. No capítulo de número 4, a partir do verso 23 até o verso 25, nós temos então o relato do ministério de Jesus. E o texto que a Sociedade Bíblica colocou diz: Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. E aí o texto vem: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. É muito provável que pessoas da região de Tiro e Sidom, eles vieram para onde Jesus se encontrava e foram beneficiados pelo ministério de Cristo. E eles então conheceram a respeito da salvação. E no retorno eles foram anunciando, eles foram falando, eles foram comunicando aquilo que eles tinham visto, aquilo que eles tinham ouvido, certamente e preponderantemente aquilo que eles haviam experimentado. E diz o texto que a fama, a reputação de Jesus estava se espalhando por toda a Síria. Entenda aqui como sendo o norte da Galileia. Todo o norte da Galileia estava tomando conhecimento a respeito do ministério de Jesus, que, segundo o texto, percorria toda a região. O exemplo aqui, na minha opinião, é igual àquele leproso que aproximou-se de Jesus em uma cidade. Ora, como aquele leproso fora evangelizado? De quem aquele leproso
ouvira as boas novas? Nós não temos a informação. A informação que nós temos no texto é que esta mulher certamente fora transformada pelas boas novas que ela ouvira. E como nós podemos afirmar tal coisa? Porque veja o que diz o texto, aqui a partir da parte B do versículo 22. Veja como ela clamava. Ela clamava assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Como uma mulher que era cananeia, que era das regiões de Tiro e Sidom, se aproximava de Jesus clamando, usando um título messiânico. Aquilo ali era para alguém que já havia sido esclarecido, para alguém que já havia obtido conhecimento. E ela vem usando então um título messiânico, a informação que lhe chegou a respeito do Salvador, do Filho de Deus, daquele que estava na Galileia, transformando a vida de tantas pessoas, calou fundo no seu coração. E aquela mulher, ao deparar-se com o Filho de Deus, ela o chama de Senhor e Filho de Davi. O Evangelho, meus amados irmãos, transforma o coração das pessoas. O Evangelho gera nova natureza. E quando eu me refiro ao Evangelho, eu me refiro a Cristo. A boa nova do Evangelho, a boa notícia do Evangelho. Ao tomarmos conhecimento a respeito da sua pessoa, da sua obra, quando o Espírito de Deus esclarece a nossa mente, toca o nosso coração, nos revela o Filho amado do Pai, sim, a nossa vida se transforma, a nossa vida ganha um novo sabor, um novo sentido, tem uma nova conotação, e esta mulher então aproxima-se de Jesus, tratando-o como filho de Davi, ou destacando o seu papel salvífico. É impressionante porque o texto anteriormente, ou os versículos que estão aí no início do capítulo 15, esses versículos vão nos mostrar a hostilidade dos teólogos, dos entendidos, dos exegetas, dos sábios, dos ilustres. Eles que conheciam tão bem a lei, rejeitam, escorraçam, ameaçam a Jesus. E esta mulher cananeia, então, ela traz nos seus lábios uma declaração e uma profissão de fé, apontando para quem efetivamente é aquele homem. Ele é o filho de Davi. Ela crê que ele efetivamente é o Messias. Eis a glória do Evangelho, o poder da transformação de vidas. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus, e este poder opera livremente, e opera de uma forma que muitas vezes nos deixa atônitos. Mas o poder de Deus está ali atuando. E chama a atenção o fato dela dirigir-se a ele como Senhor. E ela o faz em 3 oportunidades. Clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Versículo 27. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Ela veio, amados irmãos, com o discurso pronto. Ela veio, amados irmãos, munida da fé que é operada pelo Espírito de Deus no coração daquele que ouve e é agraciado com o Evangelho que transforma. Ela trazia uma demanda de suma importância, que vamos falar posteriormente. Ela trazia uma causa de grande importância para a sua vida. Eu me atrevo a dizer que fundamental na sua família. Porém, ela chega reconhecendo quem é aquele que está diante dos seus olhos. Ele é o filho de Davi, ele é Senhor, ele é digno de adoração, é ele que pode socorrê-la. E da sua presença ela não pode sair, porque nele está a sua esperança. É isso que o Evangelho faz.
Muitas pessoas pensam que o evangelho é a porta de entrada para que alguém se torne membro de uma igreja. Muitas pessoas se tornam membros da igreja e passam anos a fio sem conhecer o evangelho, sem experimentar o poder do evangelho. Porque a marca do evangelho é nos levar a reconhecer Cristo como Salvador e também como Senhor. É outro destaque que eu gostaria de fazer aqui no texto. Ninguém pode chamar a Cristo de Salvador se não o considerar seu Senhor. Ela diz que ele é seu Salvador, uma vez, filho de Davi. Porém, ela diz que ele é seu Senhor 3 vezes. Senhor, Senhor, Senhor. Muitas pessoas afirmam que estão em Cristo, que creem em Cristo, que Cristo é seu Salvador, porém a sua forma de vida, de conduta, de procedimento, não expressa, não demonstra o senhorio de Cristo. De quem ele é Salvador, ele é também Senhor. E nós vamos perceber o que o evangelho gera na vida daquele que reconhece a Cristo como seu Senhor e Salvador. E então ela diz a Jesus: minha filha está horrivelmente endemoniada. Na descrição do ministério de Jesus, diz que Jesus curou a pessoas que estavam enfermas espiritualmente, mentalmente e também fisicamente. Curou endemoniados, curou lunáticos e curou paralíticos. Ele é o Senhor e ele domina sobre todas as áreas. Não há uma só área que ele não domine. Então esta mulher diz: minha filha está horrivelmente endemoniada. Uma pessoa endemoniada, ela está fora do seu controle, da sua capacidade de decisão, ela é controlada externamente. Uma pessoa endemoniada, ela não sabe o que ela está fazendo, ela está fora das suas faculdades mentais. Eu quero insistir, ela está sendo controlada externamente. Agora o texto diz que aquela menina estava horrivelmente endemoniada. Não era simplesmente endemoniada, se é que a gente pode dizer simplesmente endemoniada, era horrivelmente endemoniada. Então o que trazia aquela mulher aos pés de Jesus era suplicar a sua misericórdia, a sua graça, o seu auxílio para a sua filha, que estava horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Aqui nós temos uma demonstração de falta de misericórdia dos discípulos. Eles nem ajudam e não estão simpáticos a que Jesus a ajude. Aqui eles mostram a sua indiferença ou a sua preocupação com o contexto social. Não era lícito, não era digno, não era de bom tom que uma mulher estivesse falando em alta voz na rua com os homens. E eles estão certamente constrangidos por isso. Eles estão preocupados consigo. Eles estão preocupados com a reputação. Eles estão preocupados com o que as pessoas irão pensar e dizer a respeito deles. E Jesus então lhe responde: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele acentua o seu caráter salvífico prioritariamente para Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Domingo passado, eu, aqui no púlpito, preguei a respeito de João, capítulo 2, e tive que explicar aquela fala do Senhor Jesus. E agora, novamente, eu vou explicar uma nova fala, para que ninguém pense que Jesus tinha alguma implicância com as mulheres. Então, o Jesus vai dizer a ela o seguinte: é importante atentar para a prioridade da pregação do Evangelho em Israel.
Porém, ele sabia o que ele estava fazendo. Porém, ele queria conduzi-la a uma declaração que seria uma declaração sublime acerca da sua suficiência. E a mulher não vai titubear, e a mulher vai dizer em alto e bom som, e a mulher vai dizer claramente: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela está dizendo o seguinte: Senhor, qualquer que seja a manifestação da tua graça, será mais que suficiente para a minha vida. Eu não preciso de um pão inteiro, eu não preciso de um pedaço de pão. A migalha, o resto, o que sobrar, vindo do Senhor, é mais que suficiente. Meus amados irmãos, esta resposta é a resposta de uma vida que já fora transformada pelo Evangelho. Porque se essa mulher não fosse transformada pelo Evangelho, se ela não fosse nova criatura, se ela não reconhecesse realmente Jesus Cristo como seu Senhor, na sua primeira atitude, qual seja, não parar e não lhe dar atenção, ela já teria deixado aquilo ali e voltado para casa. Ela já teria tomado o rumo dos seus negócios e voltado às suas preocupações e aos seus afazeres. Porém, como ela tem uma alma transformada e sabendo diante de quem ela estava, ela não só insiste e persiste, ela também se humilha. Só há glória em humilhar-se diante de Cristo Jesus. Só há glória em reconhecer a sua soberania, o seu direito, a reconhecer que Ele é digno de todo louvor, de todo bem-dizer, e que Ele sabe o que Ele está fazendo, ainda quando a resposta parece ser dura e inadequada. Nada mais é do que Ele conduzindo os seus a uma profissão de fé ainda mais profunda, ainda mais intensa, ainda mais consistente, ainda mais lúcida. Sim, o Evangelho não faz acepção. Sim, o Evangelho gera transformação. E eu finalizo mostrando que nós devemos pregar o Evangelho, porque o Evangelho traz consigo a consolação. Ele não só não faz acepção, ele não só gera transformação, como ele traz consigo a consolação. Veja o versículo 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E, desde aquele momento, sua filha ficou sã. Não há quem busque o Filho de Deus e seja por ele desprezado. Todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Nele há abundante consolo. No Filho de Deus há sim razão para nele podermos descansar e apresentarmos diante dele a nossa queixa, a nossa dor, a nossa agonia, aquilo que nos traz aflição, aquilo que nos inquieta, porque ele é o autor de toda consolação. No Evangelho há consolo para a mais aflita alma. Essa é a glória do Evangelho. Sim, é o efeito que ele traz para aquele que espera no Filho de Deus. Por que, querida Saf? Você, Saf, deve continuar firme, resoluta, dedicada na pregação do Evangelho. Porque ele não vai fazer acepção de pessoas. As pessoas fazem acepção de pessoas. O Evangelho não faz. Porque ele gera transformação. O Evangelho é o poder de Deus para resgatar ao mais vil pecador. Porque o Evangelho enxuga as lágrimas. Porque o Evangelho traz consolo. Porque o Evangelho traz segurança. Porque o Evangelho dá esperança. Porque o Evangelho nos permite olhar para o futuro e esperar dias melhores. Tudo isso o Evangelho faz. Ah, meus amados irmãos, quão bem-aventurado é aquele que prega o Evangelho. A nossa Saf
tem feito muitas atividades, mas a mais importante de todas elas é pregar o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé e vitoriosas por Cristo Jesus. Preguem o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Preguem, preguem, preguem e não se calem, porque no Senhor o trabalho que vocês realizam não é vão. Muitos frutos serão colhidos para a glória daquele que é Senhor e Salvador da SAF, da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Que Deus nos abençoe. Amém.